Hoje eu vou contar para vocês como as famílias lidam com o espectro autista. E pasmem, existem famílias que lidam lindamente com esse diagnóstico que é tão difícil no início. Vou contar tudinho. Como vocês acham que nós, terapeutas, psicólogos, neuropsicólogos, devemos dar uma notícia para a família que ela tem uma criança ou um adolescente com espectro autista? É um desafio? Sim. Quando a gente fala de transtorno de espectro autista dentro de uma fase de primeira e segunda infância, é de uma forma que você coloca para esses pais. Quando você fala com adolescentes ou até adultos, de um nível mais elevado, porque nem todo autista, pessoal, tem um nível de cognição, às vezes as pessoas pensam, rebaixada, abaixo da média. Pelo contrário, a maioria dos autistas tem um QI, inclusive acima da média. Intelectualmente, eles são muito bons, mas eles só não conseguem socialmente, colocar aquilo em prática. Então, quando a gente vai dar uma notícia para os pais, a gente tem que ter primeiro duas condições. A primeira questão é acolher esses pais. Eles precisam se sentir acolhidos e seguros pelo profissional que está passando aquela informação. Segunda questão, nós precisamos ter embasamento, principalmente teórico. Não podemos ficar no achismo. Eu acho que ele anda na ponta do pé. Eu acho que o seu filho ele não faz contato visual. Para isso, nós já passamos por uma sondagem prévia, já avaliamos com escalas quantitativas e qualitativas para podermos dar um pré-diagnóstico seguro para esses pais. Quais são as orientações que a família deve receber logo após esse diagnóstico? A primeira questão, como eu disse para vocês anteriormente, é a questão do acolhimento. Se ela se sente acolhida, ela vai com certeza procurar uma equipe multidisciplinar, porque é uma das primeiras orientações que a gente faz. O seu filho ou sua filha, neste momento, vão precisar de uma equipe multidisciplinar. Na maioria das vezes, de uma fono, de uma TO, que é uma terapeuta ocupacional, de uma psicopedagoga, que vai trabalhar as questões escolares, de uma psicóloga e de um neuropediatra. Essa é a composição da equipe multidisciplinar. E para dizer isso para os pais, nós precisamos entender o que aqueles pais, na verdade, esperam daquela criança. Então, essa é uma das principais questões com a família na hora de indicar qual é o tipo de tratamento adequado para essas crianças e até mesmo para esse adulto. Que o adulto, a gente indicaria para ele o THS, que é o treino das habilidades sociais, que eu vou falar aqui em outra oportunidade de vídeos, ok? Quais são os maiores medos de pais de pessoas autistas ou diagnosticadas com transtorno de espectro? Varia muito. Vai desde uma condição social e até mesmo uma condição individual. Vamos saber? Vamos tentar nos colocar no lugar desses pais. Quais seriam ou quais são os maiores medos? Primeiro, que essa criança sofra bullying na escola. Tem pais que, quando você oferece o relatório para que ele possa levar até a instituição escolar ou até o neuropediatra, eles resistem muito. Eu tenho até casos de pacientes adolescentes que eu fui saber depois com a escola que o relatório de agosto do ano passado até hoje não chegou na escola. Porque essa mãe, na verdade, na condição de talvez ter um medo que o filho dela sofra algum tipo de bullying, mesmo sendo orientada, os pais têm esse tipo de medo, de que os filhos sejam expostos a situações que eles não podem controlar, que eles não vão estar junto para poder amenizar. Então, esse é um dos principais medos, que os filhos sofram represálias ou algum tipo de questão persecutória dentro do ambiente escolar. E quando se trata de um público adulto? Quais são os maiores medos que um paciente adulto pode trazer para nós, enquanto terapeutas, em relação a um possível diagnóstico autista? Eu tenho exemplos de pessoas que estavam fazendo academia, da polícia, e que, na verdade, ele tinha um receio de que as pessoas ali
se preocupassem quando soubessem do diagnóstico. E aí, numa conversa muito tranquila com esse paciente, eu o encorajei a perguntar para o chefe dele, principalmente, uma pessoa de referência, que isso é uma questão muito importante dentro do ambiente do autista. Ele sempre vai precisar ter uma pessoa de referência em caso de não ter a pessoa de apoio, que a gente chama de apoio de suporte. Então, se ele não tem um apoio de suporte, que em casa é a mãe, ou que é o pai, ou que é uma babá, ou que é a terapeuta que faz o ABA, né, que é uma outra nomenclatura que a gente vai ver aqui nos vídeos também, que é um treinamento, lá no ambiente de trabalho ele tem que ter um reforçador para esses comportamentos. E quando ele se sentiu encorajado, ele chamou um dos colegas, que era mais velho de academia, e contou. E a partir dali, tudo mudou. Então, às vezes, o adulto também tem medo de se expor, né? De ser exposto ou de se sentir exposto a um ambiente onde ele não tem o controle desse ambiente. Por isso, às vezes, ele não quer dizer. E quando ele diz com segurança, olha, eu não consigo fazer isso, se eu estiver sozinho, eu vou precisar de ajuda, as pessoas passaram a cooperar com ele e foi muito bacana. Então, ele disse para mim assim, poxa, eu demorei para contar, mas eu devia ter contado antes, porque eu acabava sofrendo, né, por ansiedade, que ficam muito ansiosos, tensos, de acordo com aquilo que estão vivenciando, e deixam de compartilhar uma informação que é tão importante. Então, isso não acontece só na vida das crianças, mas na vida adulta de um autista também. A maior preocupação é a exposição. Como devemos encaminhar esses pacientes para um tratamento multidisciplinar? Eu vou falar também nas duas vertentes. Quando é criança, a gente precisa orientar esses pais que eles têm que passar com uma equipe multidisciplinar. O que teria essa equipe? Uma TO, que é uma terapeuta ocupacional, geralmente uma fonoaudióloga para casos de crianças não verbais, porque nós temos autistas que não falam, que não verbalizam, né, que só emitem algum tipo de vocalização, eles vão precisar do estímulo da fono. Nós temos também a psicopedagoga, já para crianças ou adolescentes que estão numa fase mais adiantada, né, de alfabetização, e nós temos um neuropediatra envolvido nessa equipe. O que o neuropediatra faz? Ele vai acompanhar e ver se essa criança precisa ou não de uma medicação. E o adulto? Como é que a gente faz esse encaminhamento? Geralmente a gente pede que ele dê continuidade ao tratamento de psicoterapia, que a psicoterapia é muito importante, tanto para a criança quanto para o adulto. Tá? As duas questões, a psicóloga é muito importante, porque vai trabalhar a questão das emoções dentro desse contexto e de como esse paciente pode aprender ou não a lidar com as frustrações, com as questões que ele não dá conta sozinho, por isso que eles deprimem com mais facilidade, eles desistem com mais facilidade dos obstáculos diante da vida. Então, são pessoas que precisam ser constantemente encorajadas. E no adulto nós temos também o treino, que é o treino das habilidades sociais, comunicação, né? Sociabilização e vários outros que a gente vai abordar aqui nos próximos vídeos. Quero agradecer quem ficou comigo até o final deste vídeo. Gostaria de convidá-los para nos seguir nas redes sociais, no Instagram, aqui mesmo no nosso canal do YouTube, que a gente possa compartilhar essa informação com clareza e eu tenho certeza que vamos aprender muito juntos. Deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal e até mais!